E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. 5 matérias e uma atualização para você. Tá? Então vamos lá, sem perder tempo. No caso da atualização, o que é? A Amazon vai cortar funcionários. Tá? Só que ela deixou um recado bem grande. Esse recado eu quero trazer para você, porque isso aí vai influenciar nas gerações futuras ou nas pessoas que querem continuar tendo um trabalho um pouco melhor. Tá? Pulando de matéria aqui. Primeiro-ministro Ishiba pede a cooperação dos partidos governistas e da oposição em relação às medidas tarifárias. Quero trazer isso para você. Tá? Aqui é questão do karma. Por isso que eu falo assim, que o karma é o karma. Karma, quando ele quer pegar, ele pega. Tá? Por quê? A JA fez aquela... Desculpa o termo, não tem outra palavra, tá? Porque se eu colocar alguma outra palavra, não vai expressar a forma que eu quero. Tá? Então, ela fez uma puta de uma sacanagem, inflacionando o arroz nessa colheita dessa temporada aqui. Ela ganhou a licitação, não está soltando o arroz. Tá? O arroz que ela está soltando, assim, que ela ganhou da licitação, é bem pouco, então não estava diminuindo o preço, como é que fala assim, do arroz no Japão, e tá meio complicado. Só que o que aconteceu? O karma cobrou. A JA está passando por dificuldades financeiras. Tanto que ela vai ter que vender uma parte do seu prédio. Olha aí. Tá? Por isso que eu falo, não ficam fazendo coisa errada para um amiguinho do lado, porque traz problema. Na hora que o karma cobra, né, não adianta a pessoa falar, ah, eu sou um coitado de Deus. Não, não é. Tá? Você fez nhaca que em algum momento tem cobrança. Essa matéria aqui eu gostaria que você prestasse bem atenção, principalmente se você mora no Brasil e pretende vir aqui trabalhar. Por quê? Olha só, o governo vai abolir o sistema de verificação de imagem para abertura de conta. O japonês, como é que vai fazer? Eu vou trazer isso para você. Koizumi realizará, o ministro da Agricultura, tá, pesquisa com os produtores de arroz de todo o Japão para entender a situação real. Pô, isso é bacana pra caramba, o cara realmente tá empenhado ali em dar um jeito, diferentemente do Eto. Tá? E essa matéria agora também eu gostaria que você prestasse bem atenção também. Por quê? Aqui tá falando, ó, se o Irã bloquear o Estreito de Hormuz, o Japão, que depende dessa rota para trazer o petróleo para cá, ele vai ter uma queda de 3% no PIB. A Japão é 3%. Você não faz ideia do que é 3% do PIB nacional. Só para você ter uma ideia, de modo geral, a China, que tem mais de 1 bilhão de pessoas, ela estava crescendo 5. Você já imaginou o Japão com 124 milhões de pessoas? Deu para você sentir o drama, né? Então tá. Então vamos começar aqui. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá? Tanto que esse negócio da Amazon saiu na mídia aqui japonesa, tá? Televisiva. Amazon のアンディ・ジャシー CEO が17日、従業員向けの書簡を公表し、業務に生成 AI と AI エージェントの導入を進める過程で仕事の進め方が変わるという考えを示しました。その上で、最終的にどうなるか正確にはわからないが、広範囲にわたって AI を活用することで効率性が上がり、今後数年間で従業員数を削減するだろうという見通しを示しました。O que eu quero trazer aqui não é bem a notícia que ele vai demitir. É importante? É importante. Tem a sua relevância. Só que o recado que ele deixou aqui em relação à inteligência artificial, que isso aqui vai impactar daqui para frente a geração atual e as novas. Então, se você tem filhos no Japão, ou tem filhos no Brasil também, passa esse recado para eles. Tá? Porque isso aqui pode ser que dê uma boa guinada no futuro financeiro dos seus filhos. Até para nós mesmos que já temos uma certa idade, também pode ser que dê, desde que você tenha os canais certos para conseguir um emprego. Mas você precisa estudar. É complicado eu falar de estudo aqui no canal, porque eu já recebi de mensagem falando, ah, eu não quero estudar não, que não sei o que. E não foram poucas, é tenso esse tipo de coisa. Então, até desmotiva.
trazer matérias falando, ó, estuda que você pode ter um futuro melhor porque está acontecendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Até desmotiva a gente, mas continuando aqui, vamos lá. A Amazon, que é uma grande empresa americana de TI, previu que vai cortará números de funcionários nos próximos anos, devido às mudanças no estilo de trabalho causadas pela introdução da inteligência artificial. Demissões impulsionadas pela inteligência artificial estão se tornando mais comuns entre as grandes empresas de TI. O CEO da Amazon, Andy Jassy, publicou uma carta aos funcionários expressando sua crença de que a forma como o trabalho é feito mudará à medida em que a empresa introduzirá a inteligência artificial e os agentes da inteligência artificial em suas operações. O que ele quer dizer com agentes? Porque você pode programar, você pode fazer que bots de inteligência artificial eles trabalhem para você. Um grande exemplo disso são aqueles chats que a pessoa manda a pergunta, né, ele responde, igual nos bancos tem também. Você quer falar com alguém do banco lá, aí o robô fica conversando com você até chegar num ponto que ele não consegue mais conversar, aí passa para um operador. Tá? Então a gente previu que, embora não saibamos exatamente qual será o resultado final, esperamos que o uso generalizado da inteligência artificial aumentará a eficiência e reduzirá nosso quadro de funcionários nos próximos anos. Aqui entra o recado dele. Tá? Guarda bem isso. Até para você que já tem uma certa idade e quiser melhorar a parte financeira também, olha só. A carta também afirma que aqueles que adotarem essa mudança, se familiarizarem com a inteligência artificial, no caso estudar a inteligência artificial ali, e trabalharem arduamente para aprimorar nossas capacidades em relação à inteligência artificial. Então, quanto mais a pessoa saber mexer com a inteligência artificial, ali, mais ela vai estar apta a fazer outros tipos de serviços, né? Estarão bem posicionados para ter um impacto maior. Então era isso que eu queria trazer para você. Tanto que é incomum que um chefe de uma grande empresa de TI expresse sua crença que o uso da inteligência artificial levará a cortes de empregos. Ponto. Né? Então já dá para você ter uma ideia como é que o futuro está indo. Então se você quer ter um futuro melhor lá na frente, sugiro que comece a estudar o melhor uso das inteligências artificiais, que tem várias agora no mercado. Tá? Tem o ChatGPT, tem o Grok, tem dezenas por aí, né, que estão saindo. Tem do Facebook também, tem do Google, então tem várias. Tá? Mas a forma basicamente é o que eles chamam de prompt. Você vai ter que aprender a fazer as perguntas, né, de uma forma que eles te deem a melhor resposta possível. E em cima disso aí você vai pegar aqueles dados e informações, você vai começar a cruzar isso e vai começar a fazer outros tipos de serviços de forma bem mais ágil. Tá? Para quem já brincou com inteligência artificial sabe do que eu estou falando, é muito bacana. Tá? Então sugiro que você passe esse tipo de coisa para os seus filhos daqui para frente, porque vai ser a tendência futura. Então vamos lá aqui pulando. Em uma reunião entre líderes dos partidos governistas e da oposição, o primeiro-ministro Shiba solicitou a cooperação nas negociações entre o Japão e os Estados Unidos após as medidas tarifárias americanas, afirmando que o Japão continuará a proteger seus interesses nacionais. Só que nisso de proteger 100% os interesses nacionais, vocês viram no último vídeo, a chance de fazer negócio com os Estados Unidos por causa das tarifas só está caindo. Então, pelo visto, você vê que o Japão está se preparando para amargar o prejuízo, independente de qual resultado seja, amargar o prejuízo. Senão ele não chamaria os partidos da oposição e pediria a estrita ajuda deles. Ele também revelou sua intenção de tomar medidas para mitigar o aumento repentino dos preços dos derivados do petróleo no Oriente Médio.
a partir da próxima semana. Então, a partir do dia 26 vai começar a ter ações, tá, em relação ao petróleo. Para que isso não tenha um impacto significativo na vida da população. Porque se deixar o aumento vir, lascou. Tá? A coisa já está esquisita. Se deixar aumentar, aí a vaca vai para o brejo. Mas eu vou trazer isso para vocês. Vocês viram que na última matéria vai estar falando sobre o petróleo. Tá? E a guerra, como é que a guerra lá do Irã, ele vai influenciar o Japão. 7 líderes dos partidos governistas da oposição participaram da reunião dos líderes partidários, que se seguiu à reunião da semana passada. O primeiro-ministro Shiba explicou que a cúpula do Japão e Estados Unidos com o presidente Trump, que foi realizada no Canadá, não resultou em nada, né? E que novas discussões seriam realizadas entre os membros relevantes. Ele então disse: temos mantido uma comunicação estreita e trabalhado com a indústria automotiva e outras. É aquilo que eu já havia falado no outro vídeo. O grande problema era a automotiva. Só que aqui ele deixa bem claro isso. Tá? Continuaremos a fazer ajustes vigorosos no futuro para que o acordo beneficie ambas as partes e ao mesmo tempo proteja o interesse nacional do Japão a ser alcançado. E ele pediu cooperação. Em resposta, Noda, que é líder do Partido Democrático Constitucional do Japão, perguntou sobre as áreas que não foi possível chegar a um acordo nas negociações. Ao que o primeiro-ministro Shiba respondeu: há uma lacuna em nossas visões sobre tarifas automotivas. Ponto. Então você vê que o que eu havia falado no vídeo passado, eu estava totalmente certo. Eu acertei ali na minha previsão. São as tarifas automotivas. Porque dependendo da forma que é expressado, fica uma dica para você, tá? Dependendo da forma que é expressado, os textos, ou mesmo você conversando com outra pessoa, se ela começar a soltar muito da mesma coisa, você desconfia, tá? Que é aquilo ali que é o X da questão. Tá? E estava saindo muito falando automotivo, 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 automotivo. Tá? Então eu peguei aquilo ali, fiz minha previsão em cima dessa base que eu acabei de falar com vocês. Você vê que ela bateu. Por quê? Por que disso? O Japão ele não quer mexer nas barreiras não tarifárias. Em contrapartida, o Trump ele quer que os carros americanos venham para o Japão. Só que para isso o Japão precisa mexer nas barreiras não tarifárias. E coisa que o Japão não quer fazer. Então ficou nesse impasse. Todas as outras coisas, para os Estados Unidos, basicamente, não é que seja irrelevante, tem menos peso. Porque, igual, por exemplo, o milho e a soja. Os Estados Unidos, como vende para o Japão, não consegue vender para qualquer canto. Porque você vê que o negócio da guerra, dá problema de grãos, etc. O Japão ofereceu para os Estados Unidos que o Japão fosse usasse os estaleiros do Japão para fazer reparos nos navios. Isso aí, como é que se fala? Os Estados Unidos iria fazer querendo ou não. Porque ele tem a base americana dele aqui. Então ele ia fazer isso querendo ou não. Então isso não é relevante para ele. Aí ele falou assim, vamos comprar o seu bioetanol. Beleza. Aí vai aumentar a quantidade de bioetanol no combustível. Mas o que isso muda para o Japão? Basicamente, um gasto a mais. Para os Estados Unidos, basicamente, dependendo nada. Por isso que eu falo que o que o Japão ofereceu, porque foi isso aqui que o Japão ofereceu, tá, para os Estados Unidos, é um grande nada. E o que tem mais peso para o Trump são os carros americanos vindo para o Japão. E o que o primeiro-ministro não quer deixar esses carros entrarem para cá. Porque a espinha dorsal de ganho financeiro do Japão, na parte industrial, são automóveis. A partir da hora que os automóveis americanos começarem a entrar aqui no Japão, vai diminuir o quê? O emprego de muita gente aqui no Japão. Tanto que a Toyota, em um vídeo passado, não o passado, tá? Outros vídeos, já anunciou que ela vai pegar parte da produção de um Corolla e ela já vai mandar para o Reino Unido. Porque o Japão está com 25 de automotivo, o Reino Unido está com 10. Porque o Reino Unido fechou negócio com os Estados Unidos. Então você vê que o Reino Unido ele ficou mais competitivo. Entre 25 e 10, o que a Toyota vai fazer? 10. Só que o que aconteceu?
ela vai tirar parte da produção do Japão, então vai diminuir horas trabalhadas das pessoas aqui no Japão, ou até mesmo vagas de emprego das pessoas aqui no Japão. E vai aumentar o quê? Lá no Reino Unido. Então o Reino Unido vai ter mais horas trabalhadas, mais vagas de trabalho. Só que isso não é só para montadora. Por quê? O carro vai para lá, vai precisar de peças e outras coisas. Então a indústria do Reino Unido está sendo beneficiada. Por quê? Eles vão ter que comprar mais aço, eles vão ter que comprar mais alumínio, mais cobre. Então a indústria lá, no geral, está se beneficiando. Perdemos de um lado, ganhamos do outro. O Japão não pensa nisso. O Japão ele quer tudo ou nada. Então nisso ele corre o risco de ganhar um grande nada. E esse grande nada é esse grande problema que eu estou trazendo para você. Isso aqui que eu estou te falando é só das automobilísticas. O grande problema, né, que está se surgindo. Isso fora as outras áreas. Se o Trump meter o aço e o alumínio a 50%, como é que o Japão vai conseguir vender aço e alumínio para os Estados Unidos a 50%? Sendo que o Reino Unido ali, ele está com um preço bem menor. Não vai vender. E o que vai acontecer? O emprego das pessoas, poder aquisitivo, etc. Vai tudo despencar. Vai começar aquele efeito dominó. E é isso que eu venho tentando alertar. Só que muita gente ainda não entendeu do que eu quero falar, né? Mas, vida que se segue. Mas você vê que o grande problema disso tudo são as tarifas e que o governo em si não está muito disposto a fazer grandes concessões. E nisso vai dar consequência. E essas consequências grandes provavelmente vão começar a aparecer já no segundo semestre. Tá? Pulando de matéria aqui. A JA Zenshu, né, sofre com prejuízos considerando vender um andar que possui no edifício JA Otemate. Aqui que é o karma. Porque aqui que eu falei que a JA ela vem fazendo uma série de sacanagens aqui no Japão. Inflacionando o plantio de arroz, pegando o arroz que ela conseguiu ali no leilão, na época do Eto, e não estava soltando o arroz para não baixar o preço do arroz no Japão, então fez uma série de sacanagem. Tá? Só que o karma cobra. Por isso que eu falo, não faça maldade para o amiguinho, porque volta. Olha só. A JA Zenshu, a Federação Nacional das Associações Cooperativas Agrícolas, no caso da JA, está considerando vender um andar que possui do edifício JA no distrito Otemate, em Tóquio, após perdas sofridas em conexão com seu sistema de gestão empresarial, de acordo com entrevistas com as pessoas envolvidas. É aquela velha história. Tinha necessidade dela antes. Olha o que ela fez antes do plantio, tá? Da safra desse ano. Ela já estava indo nos agricultores e falando, ó, eu vou te pagar 40%, eu vou te pagar 30% a mais, só que eu quero toda a sua safra. Então o que aconteceu? Ela tentou inflacionar o arroz no mercado, só que ela vai ter que pagar o preço por isso. E você vê que ela está ruim financeiramente falando. E com esse tipo de inflação e a quantidade de gente que ela ofereceu o dinheiro ali, deve ter arrebentado o caixa dela. E ainda havia uns doidos falando, ai, o agricultor ganha tão pouquinho, pô, imagina se fosse um montão, né? Mas continuando. A JA, né, Zenshu, desenvolveu um sistema para gerenciar a contabilidade e a folha de pagamento, que começou a operar no ano passado. Mas os custos estão acima do esperado e a expectativa é de que a empresa incorra em perdas significativas, resultando um déficit projetado de aproximadamente 3,6 bilhões de ienes nesse ano fiscal. Por quê? Vai somando tudo que eles estão fazendo com esse negócio de inflacionar arroz, etc. Dá um arrombo, pô. Porque aqui nós estamos falando arroz a nível nacional. Porque você vê que a JA ela é a Federação Nacional das Associações Cooperativas Agrícolas do Japão. Pois é. Então você vê que o arrombo que ela fez. Tá? Por isso que eu venho falando. Se você encontrar o arroz barato, compra. Porque essa miserável dessa JA, ela já inflacionou o arroz desse ano. Da colheita desse ano. E dependendo do local vai vir de 30% a 40% mais caro. Então, só toma cuidado.
Segundo as fontes, em resposta a essas perdas, a JA Zenshu está considerando vender os andares que possui no edifício JA, em Otemachi, em Tóquio. O edifício JA, concluído em 2009, possui 37 andares acima do solo e 3 abaixo do solo, dos quais a JA Zenshu possui 6 andares. Sobre isso, o ministro da Agricultura, Koizumi, disse aos repórteres: "Não acho que nenhum fazendeiro de lugar nenhum queira que uma cooperativa agrícola tenha um prédio no coração de Tóquio." E indicou sua intenção de se reunir com os executivos da JA já no dia 20 para ouvir a situação. Porque a JA, ele falou assim por quê? A JA, quando ele já foi ministro em outra época, tá? A JA sacaneou muito ele. Só que agora eu não sei eu não sei se ele vai dar o troco agora ou se ele vai dar uma de cara legal. Mas de qualquer maneira você vê que o karma volta, o karma vem. Então toma cuidado, viu? Fica fazendo maldade para os outros aí. Aí. Vamos lá. Essa matéria aqui eu gostaria que você prestasse bem atenção, tá? Porque vai mudar a forma de abertura de contas aqui no Japão. Tá? Tanto que isso aqui saiu na mídia, olha só. 警察庁によりますと、特殊詐欺などの犯罪に他人になりすまして偽造された口座やカードが悪用されるケースが後を絶ちません。口座を開設したり、カードを作成したりする際の本人確認については、運転免許証やマイナンバーカードの券面をスマホなどで撮影して画像を送る非対面での方法が広がっていますが、政府はこの方法について再来年の4月1日から廃止することを決めました。 Então vamos lá. Olha só. O governo decidiu abolir a prática de mostrar as fotografias das carteiras de habilitação ou cartão My Number, ou enviar cópias pelo correio, para verificar a identidade ao abrir uma conta. A partir de abril, do dia 1º de abril do ano que vem, você vê que a partir de 1º de abril do ano que vem vai entrar um monte de coisa. Você vê que vai entrar a lei da bicicletinha aí, tá? Das multas azuis. Você vê que tem esse negócio agora. A partir do dia 1º de abril do ano que vem, a fim de prevenir crimes causados por roubos de identidade, a verificação de identidade não presencial usando a leitura de informações eles vão abolir, tá? A questão da foto, mas vai ter que usar o chip, tá? Ali. De acordo com a Agência Nacional de Polícia, há um fluxo constante de casos em que contas e cartões falsificados são usados para cometer crimes, como fraude especial, com as pessoas se passando por outras, porque aconteceu, tá? Na época do Covid, pessoas estavam ganhando dinheiro em cima das outras ali, se passando por outras pessoas. Apareceu casos, até no passado recente agora, eu não lembro qual nacionalidade, não vou falar a nacionalidade porque realmente eu não lembro, mas eles estavam falsificando o Zairo Card, mas tinha mais de 100 Zairo Cards falsificados, então eles estão vendo isso, então já sabe que tem muita gente ali que está fazendo caca, tá? Em respeito, né, à verificação de identidade para abrir uma conta ou criar um cartão de crédito, no caso para tirar um cartão, métodos não presenciais se tornaram comuns, nos quais a face de uma carteira de motorista, no caso a foto ali, ou o cartão My Number, que tem a parte da fotografia, que pode ser usado no smartphone ou outro dispositivo para poder enviar lá para o local que está pedindo. No entanto, o governo decidiu abolir esse método a partir do dia 1º de abril. Além disso, os métodos de verificação de identidade que envolvem o envio de cópias de carteiras de motorista e outros documentos pelo correio serão abolidos, entre aspas. Tá? Por quê? Por outro lado, métodos de verificação de identidade por meio da leitura de informação de chips, IC, tá? aquele chip quadradinho ali, de uma carteira de motorista ou do cartão My Number usando um aplicativo ou dispositivo, ou pelo envio do original, né,
como uma cópia de certificado do Jumin-Ryo, tá? Que é o certificado de residência do governo local, vai ser utilizado. Então, para quem não tiver carteira de motorista ou cartão My Number, toda vez que precisar de fazer algo, vai ter que ir na prefeitura tirar o Jumin-Ryo. É um saco, mas vai fazer o quê? Tá? Então você já sabe que se você não quiser ter esse problema, vai ter que tirar um cartão My Number, caso você não tenha a carteira de motorista. Senão você vai ter que ficar indo na prefeitura toda vez tirando o raio do Jumin-Ryo. E toda vez que você vai é 300 ienes. Tá. Tem data de validade? Tem data de validade também. Tá, o Jumin-Ryo. Então você não pode tirar um Jumin-Ryo no dia 1º de janeiro, que ele vai valer até dezembro. Não. Tá? Ele tem data de validade. Então, se você tiver que fazer as coisas sucessivamente, isso vai encher os picuar. Então, de qualquer maneira, fica aqui o alerta para você, tá? Principalmente para você que pretende vir do Brasil para cá. Grande provavelmente você não vai ter a carteira de motorista, mas fica a recomendação: se você não quiser ter grandes dores de cabeça, tira o cartão My Number, tá? Faça o My Number ali, porque o My Number ele é opcional. Tanto que teve pessoas que cancelaram o My Number, começou a ter muita dor de cabeça nessa parte fiscal. Porque o cartão My Number ele pode ser cancelado? Pode. Você vai lá na prefeitura, ó, quero cancelar o raio do My Number. Tá? Só que se você tentar tirar de novo, depois eles vão cobrar. Qual que é o valor? Não faço ideia. Tá? Mas é cobrado a segunda via. Tanto que, quando eu estava renovando o visto da última vez, a moça da prefeitura falou, ó, não deixa expirar essa data de validade aqui, porque se você tiver que fazer um outro My Number, você vai ter que pagar. Simples assim. Tá? Então você vê que se deixar vencer, você se lasca. Pulando de matéria agora. Ó, esse também saiu na mídia. Ó. 小泉農林水産大臣は全国の米農家を対象に来年と5年後、それに10年後にどのくらい米を生産するか尋ねるアンケートを実施すると明らかにしました。将来にわたり農家の方々が安心して生産できる環境を整える政策を実現することが不可欠であります。そのためには生産現場の実態を把握することが重要です。個人個人での把握って今までしてないんです。今回お一人お一人の声をお伺いをしたいという思いでこのアンケートを開始をさせていただきます。 Se esse cara virar primeiro-ministro algum dia, ele tiver com essa mesma sagacidade, quando ele virar primeiro-ministro, ele vira o Japão do avesso. Tá? Ele melhora o Japão. Porque essa medida que ele está fazendo aqui, nessa parte do arroz aqui... Ah, Japão, você vai falar do arroz de novo? Vou. É fora de sério, eu tenho que tirar meu chapéu pro cara. Eu tenho que, ó, eu bato palma pra ele, porque ele tá fazendo um puta de um trabalho. Porque olha só o que ele vai fazer agora. O ministro da Agricultura do Japão, Koizumi, revelou aos repórteres que uma pesquisa será realizada diretamente com os produtores de arroz de todo o Japão, perguntando sobre a futura escala de produção e outros assuntos. O governo planeja compreender detalhadamente a previsão de produção de arroz e refleti-la na política de médio a longo prazo do setor. Porra, o cara tá indo bem na fonte ali, ó, meu, quanto você vai plantar, o que você pretende fazer daqui quantos anos, quantos hectares você vai aumentar, ou alguma coisa assim. Em cima disso, ele vai conseguir bolar um plano futuro de uma forma assim, mais fidedigna do que ficar de suposição. Igual estava tempos atrás, que eu mostrei para você no vídeo. Acho que foi no vídeo anterior, tá? Que ele estava falando a parte de estatística de colheita do Japão. Pouca gente assistiu esse vídeo, então pouca gente tem noção do que eu estou falando, tá? Mas de qualquer maneira, o cara está fazendo um bom trabalho, tá? Como é que se diz? Eu tenho que tirar meu chapéu para ele. O ministro da Agricultura, Koizumi, anunciou aos repórteres que uma pesquisa será realizada com os produtores, né, perguntando, né, quanto planejam produzir no próximo ano, daqui a 5 anos e daqui a 10 anos.
10 anos é uma coisa meio longínqua, porque vai depender da lucratividade, tá? Mas 5 anos já dá para ter uma ideia. A pesquisa será realizada no dia 19, né? A partir do dia 19 de junho até o final de julho. E os entrevistados poderão respondê-la diretamente no site do Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca. Então Koizumi declarou: é essencial implementar políticas que criem um ambiente em que os produtores possam produzir com tranquilidade no futuro. E para isso é importante entender a situação real no local de produção. A produção nacional de arroz tem apresentado tendências de queda devido a ajustes substanciais na produção até o momento. Porque, aquilo que eu já havia falado, o Kishida fez o favor de fazer essa merda aqui no Japão. Tá? Ah, nós temos que ter autossuficiência alimentar. Beleza, vai lá, planta soja, né? Planta soja, planta milho, trigo e tira a plantação de arroz. Beleza. Deram subsídio para tudo isso e não deram subsídio para arroz. O que aconteceu? Isso aí. Tá. É claro que teve outros fatores. Só que o início da escalada toda foi isso que eu acabei de falar. E Koizumi então declarou: à medida que fazemos uma mudança fundamental na política do arroz do Japão, se quisermos avançar na direção que de se você quer produzir, vá em frente e produza, precisamos entender as intenções do agricultor no futuro, sinal que ele vai dar subsídio. Tá? Indicando sua intenção de compreender a escala da produção de arroz em detalhes e refleti-la na política do arroz de médio a longo prazo. É que nessa matéria não trouxe, mas teve uma outra matéria que eu li, que ele estava falando que ele vai dar subsídios para as pessoas conseguirem alugar colheitadeiras. Olha só. Porque ele estava falando que muita gente estava largando o plantio do arroz, porque dependendo tinha que comprar uma plantadeira ou uma colheitadeira ali, uma plantadeira e colheitadeira que faz as duas coisas. Só que isso custava 20 milhões, né, na mão ali da JA. Olha só. O raio da JA, né? Então ele estava conversando com o povo, ele foi direto na JA lá e ele falou, né, que era para começar a JA começar a alugar essas colheitadeiras. Só que ele está falando: tem que tomar cuidado, porque senão eles vão plantar juntamente com a colheita ali e nós vamos sair no preju, no caso do aluguel da colheitadeira. Ele falou: não tem como. Se você vai colher, como é que você vai plantar? Dependendo, não dá tempo para a nova safra, vai tomar preju. Então não use esse tipo de argumento. Ele deu um esculacho mesmo ali no caso da JA lá. Então ele vai ajudar, tá? No caso, ele está pedindo para a JA soltar as colheitadeiras ali para aluguel, que dependendo do governo vai subsidiar isso para os agricultores de arroz. Então você vê que ele está fazendo uma série de medidas. Nem todas eu consigo trazer para você, por causa que eu tento encurtar o máximo possível os vídeos. Tanto que geralmente são vídeos com 5, 6, 7 matérias. Eu tenho que correr para poder encaixar tudo ainda com comentários, né? Por isso que os vídeos ficam longos. Mas tem muita coisa que acaba ficando de fora, que é bacana, né? É muito bacana assim, que ver o esforço que a pessoa está tentando fazer. Da mesma forma que se eu ver coisa errada, eu sento a língua, como é que eu falo assim, a gente critica. Se vê uma coisa boa, a gente tem que elogiar. E o cara está fazendo um bom trabalho. Se ele vai descambar no futuro, é outros 500. Mas agora, de início, o cara está fazendo um puta de um trabalho. Por isso que eu falei que se algum dia ele virar primeiro-ministro, porque ele já tentou concorrer, nessa última eleição ele tentou concorrer, ele ia entrar com toda essa sagacidade que ele está no Ministério da Agricultura, ele modifica o Japão. Ele dá uma guinada bacana no Japão. Só que nisso vai ter algum preço, né? Vai ter preços a pagar. E cabeças vão rolar e etc. Mas de qualquer maneira. Essa matéria aqui eu gostaria que você desse um pouco mais de atenção nela. Porque, basicamente, essa daqui, se isso realmente acontecer, isso vai afetar todo mundo do Japão. Todo mundo 100%. Não tem aquele que vai falar assim, não sou afetado. Todo mundo.
Olha só, à medida que os combates entre Israel e Irã prosseguem, o pior cenário já está aparecendo. O Irã retaliará fechando o Estreito de Hormuz, caso continue sendo atacado por Israel. O Japão depende do Oriente Médio para 90% da sua importação de petróleo bruto. 90%. Então você imaginou a dependência do Japão, de um país inteiro, 90%. De suas importações de petróleo bruto. E o Estreito de Hormuz, em frente ao Irã, é o ponto-chave nessa rota do petróleo. Se o estreito for fechado, estima-se que o PIB, no caso do Japão, o Produto Interno Bruto do Japão, cairia 3%. Isso da melhor perspectiva, tá? Porque se você levar em conta 90% de todo o petróleo que o Japão importa, vai sobrar 10%. Imagina 10% para abastecer todos os carros do Japão, produtos à base de petróleo e outra coisa. Você sabe que o preço da logística vai lá para o céu se acontecer um troço desse. E o céu, nesse caso, não é o limite, porque ainda vai ultrapassar. Por isso que eu falo que isso vai pegar todo mundo. E se a logística subir de forma cavalar, por causa de 10% só de petróleo, que vai dar de combustível para o Japão inteiro, por exemplo, os alimentos e outras coisas, a inflação vai subir de uma forma cavalar que, dependendo da situação, é até complicado de falar, mas dependendo da situação, aquele problema do Le Mans de 2008 vai parecer fichinha. Se isso aqui realmente acontecer. Tá. Mas, continuando aqui. Aproximadamente 20 milhões de barris de petróleo passam pelo Estreito de Hormuz por dia, representando cerca de 20% do suprimento mundial do petróleo bruto, e disse que 80% dos navios tanque com destino ao Japão passam por ele. 80% dos navios tanque. Então já dá para você ter ideia que se acontecer alguma coisa, o Japão vai ficar à deriva. Aí o que vai acontecer dependendo? Ele vai ter que ver outro fornecedor, outras rotas, e dependendo disso aí vai sair muito caro também. Tá? Por isso que o governo agora ele já está começando a fazer certas ações, porque ele já está vendo que o preço do petróleo está subindo. Para esses dias, a Petrobras estava subindo muito. Ontem, se eu não estou enganado, eu acho que ela deu uma caída. Deixa eu só ver aqui, deixa eu só confirmar. Ver se ela despencou, porque ontem parece que ela deu uma despencada. A Vale, quem quiser pagar barato na Vale, agora é o bom. Agora é, como é que se fala assim? É o momento. Não é indicação de compra. Tá? Mas a Vale ontem deu uma despencada assim, de uma forma assim bem grande. Só conferir aqui. O petróleo caiu também. A Petrobras caiu ontem. E a Vale também. Tanto que vou até mostrar para você aqui, para você ver que não é sacanagem minha. Acho que dá para você ver aqui. Tá. Petróleo, no caso assim, Petrobras caiu 0,09% e a Vale caiu 0,33%. Tá. A Vale tem caído muito. Tá? Quem quiser pegar a Vale descontada agora, tá? Não é recomendação de compra, mas está despencando muito. Ações do Banco do Brasil também estão despencando bastante também ultimamente, por causa do último relatório. Só que é aquela velha história de oportunidade. O Banco do Brasil não vai cair para sempre. Uma hora ele vai dar uma bombada. E vai dar uma bombada gostosa. Tá? Por quê? Por que o Banco do Brasil caiu? Porque o governo entrou com uma nova diretriz e o Banco do Brasil, como ele mexe muito com agro, ele foi afetado. Eu não vou explicar tudo, porque senão ia dar mais meia hora de vídeo. Tá? Mas resumindo a coisa, deu essa queda momentânea agora,
grande provavelmente, talvez no próximo relatório, pode ser que a coisa já melhore. Tá? Se melhorar o próximo relatório, você vai ver o Banco do Brasil subindo de novo. Mas continuando aqui. Após o ataque israelense ao Irã, o preço do petróleo bruto disparou, tá? Devido às preocupações com o fechamento do estreito. No mercado de petróleo bruto de Nova York, o preço de fechamento do petróleo, do preço futuro do petróleo do padrão americano, WTI, subiu na faixa de $68 por barril, antes da notícia do ataque, e para a faixa de $77 depois do ataque. Por isso que o Ishiba já está mandando o povo mexer aqui no Japão para não deixar esse aumento chegar aqui. Porque se esse aumento chegar, a inflação vai comer mais ainda o seu dinheiro, o meu dinheiro aqui no Japão. E isso já está batendo na porta. Isso não depende agora dessa questão do Estreito de Hormuz. Já está batendo. Tá? Hirotaka Tsugano, pesquisador do Instituto de Pesquisa do Japão, estima que se o estreito for fechado, o preço do petróleo bruto subiria para mais de 140 o barril. Pois é. Se o Japão perdesse as importações de petróleo de combustível fóssil do Oriente Médio, a pressão para cortar a produção aumentaria, especialmente nos setores de energia e manufatura, onde que a grande maioria dos brasileiros trabalha, setor de manufatura. O que poderia reduzir o PIB em pouco menos de 3%, disse ele. Pensa comigo, a China, que está fazendo problema de deflação, ela tem mais de 1 bilhão de pessoas. Ela conseguiu crescer 5% da última vez que mostrou. Japão com 124 milhões de pessoas. Quanto você acha que vai subir isso aqui? Pois é. Né? Então já dá para você ter uma ideia do tamanho do problema que a coisa está escalando. Mas continuando. Para o Irã, o fechamento do estreito não só provocaria uma reação negativa da China, um importante mercado de exportação. Apesar que a China nesse ponto, desculpa o termo, tá? Ele está pouco se fudendo para isso. Porque ela compra muito da Rússia. Já mostraram, tá, filmagens. Por mais que a Rússia esteja sofrendo sanções, tem navios petroleiros russos que eles saem da Rússia, chega na metade do oceano ali, ele desliga o GPS, né, para não ter identificação, chega os navios chineses e começam a pegar o petróleo do navio russo. Já mostraram filmagem disso. Então, nesse ponto, a China está pouco se lascando. Por isso que parece até piada de mau gosto as notícias que têm saído. China e Rússia querendo mediar a guerra no Irã com Israel. A Rússia não consegue dar um jeito na guerra dela. A China fornece material bélico para a Rússia, em questão de guerra. Nisso já está querendo fazer guerra com o Taiwan também. Tem moral para fazer alguma coisa? Por isso que eu falo que é uma puta da hipocrisia. Mas de qualquer maneira, tá? Parece até piada de mau gosto. Mas você vê que são esse tipo de coisas que estão batendo na porta aqui do Japão. Tá? Só para finalizar aqui. Mas também poderia levar à deterioração nas relações com outros países do Oriente Médio. Por isso, muitas pessoas acreditam que a possibilidade de fechar o estreito é baixa. No entanto, com os Estados Unidos considerando atacar o Irã, estamos em uma situação de emergência, sim. Tá? E a possibilidade do bloqueio é maior do que antes. Tanto que os Estados Unidos ele já falou que o plano foi aprovado para atacar o Irã. Eles só não sabem se realmente vão fazer, mas o plano para atacar o Irã está aprovado. E Togano explica. O objetivo será fazer com que os países europeus que serão afetados pela alta do preço pressionem Israel e os Estados Unidos a interromper o ataque. Isso nunca vai acontecer. Tá? Principalmente o Trump, que é meio doido. Tanto que o Trump ele já falou lá pro Ayatollah, né, o Khamenei. Ele falou, é tarde demais para qualquer negociação agora. Porque eles já fecharam como é que se fala assim? O plano de ataque. Agora é questão de tempo só. Mas, se isso acontecer aqui, de fechar o estreito, se prepare para situações bem horrendas nessa parte do petróleo. Falta de combustível no Japão e etc. Por quê?
repito, Japão depende do Oriente Médio para 90% das suas importações de petróleo bruto. Então vai sobrar o que? 10% só. Aí o Japão vai ter que comprar de outros fornecedores, vai ser um furdunço anormal. Só que até chegar nesse ponto, pode ser que haja desabastecimento. E nisso as coisas, por causa da logística e outras coisas, vão subir preços de forma horrenda. E nisso vai fazer paralisação de fábricas, porque não vai ter logística, dependendo da situação, para entregar os produtos. Então as fábricas não vão conseguir trabalhar e uma série de outras coisas que dependem de logística. Então só fica atento. Tá? Já estou te trazendo de antemão, por isso que eu sempre venho falando. Toma cuidado com a sua parte financeira. Se você puder, economiza, faça certas contenções, porque o cenário está estranho, a coisa está mudando, tá saindo informações diretas, né, de outras coisas que vão impactar o Japão, e eu estou trazendo isso aqui. Infelizmente o canal tem tido cada vez menos visualizações, então cada vez menos pessoas estão vendo esse tipo de informação. Porque muita gente fala assim, só vou ver o aumento do McDonald's, vou ver outras coisas assim, mas esse tipo de coisa, que é importante a pessoa ficar sabendo para ela poder tomar as decisões de vida dela, ela não fica sabendo. Aí depois que as coisas já começam a acontecer, é culpa do governo, é culpa do macumbeiro, o Exu não gosta de mim, que não sei o que. Mas o que ela poderia ter feito, ela não fez. Porque ela ficou alheia à situação que está em sua volta. Aí começa a falar um monte de besteira, um monte de asneira nos comentários no Facebook, aqui no canal também, etc. Sem propriedade, como é que fala assim, de causa, para dar um comentário inteligente. Não há problema dar comentários aqui no canal ou em qualquer outro local, mas que dê comentários inteligentes, que agreguem valor. É igual aquela história. Qualquer coisa faz o L. Porra, que coisa inútil. Não estou defendendo o Lula, mas é um troço muito inútil. Vai mudar o que na vida da pessoa? Mandando o outro fazer o L. Não vai mudar em nada, pô. É um troço assim bem retardado, né? É culpa do Biruliro, no caso do Bolsonaro. Pô. O cara praticamente dependendo, sei lá o que está acontecendo nessa parte da vida dele, mas você vê que estão culpando o cara até hoje. Por um monte de coisa a culpa é dele. Você vê que o Haddad ele fez um monte de nhaca com essa parte para aumentar as taxas, falando que IOF, que não sei o que é culpa do Bolsonaro. Pô, que não tem nada a ver. Se eu fosse explicar toda essa trama aqui, o que aconteceu lá de 2022 para lá, no caso, ia levar mais 1 hora de vídeo. Mas você vê que eles preferem culpar os outros do que eles próprios. É muito complicado esse tipo de coisa. E é isso que eu tento trazer aqui no canal. Pô, vamos assumir nossa responsabilidade. Nós fizemos a nhaca, pô, vamos arcar com a consequência. O que eu vou fazer? Não sei, mas eu preciso fazer algo. Porque senão a coisa vai piorar. E é isso que eu estou trazendo para você. Para você já ter noção do que você pode fazer. Mas, vida que se segue, nem todo mundo pensa dessa maneira, igual que eu penso, nem todo mundo aceita a forma que eu penso também. Então sempre gera atritos. Por isso que o canal tem recebido cada vez menos pessoas. Mas, como é que você diz? Continuo trazendo informação para você, né? Espero que você faça bom uso dessas informações para você poder se proteger de alguma maneira. Porque esse negócio do petróleo ele é muito complicado. Tá? Então, se tiver grandes aumentos de inflação daqui para frente, isso aqui pode ser um dos motivos. Então, se você ficar atento aos noticiários e ver assim, deu problema no Estreito de Hormuz, você já sabe. Tá? Que o Japão será grande impactado disso. Tem muita gente que não faz nem ideia que o Estreito de Hormuz iria impactar o Japão. Que o Japão está bem longe da guerra. Mas você vê que vai impactar. Então, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa o seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo. Se for no TikTok, tá? Só clicar no rosto do bonitão ali. E eu vou ficando por aqui e mais dou.